Oi, pessoal! É ótimo ver vocês aqui de novo no Camp Kids. Fevereiro chegou e nós estamos nos divertindo muito esse mês aprendendo sobre amizade. Amizade é usar suas palavras e ações para mostrar às pessoas que você se importa. Nós fomos feitos para ter amigos e ser bons amigos. Deus nos criou para mostrar às pessoas que nos importamos com elas através das coisas que dizemos e fazemos. E é sempre melhor quando nós estamos juntos. E o nosso versículo para memorizar desse mês, que está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, vai dizer justamente isso. Você pode ler comigo? O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Gente, essa descrição de amigo se parece muito com Jesus para mim. Jesus nos ama em todos os momentos e Ele está sempre disposto a nos ajudar quando os problemas surgirem. Ele é o amigo que todos nós precisamos. Mas vamos para a nossa história. Hoje nós estamos lá no livro de Atos, aqui na nossa Bíblia. E o livro de Atos conta a história da igreja primitiva. Depois que Deus enviou o Espírito Santo, a nova igreja começou a crescer à medida que mais e mais pessoas depositavam a sua fé em Jesus. Mas os líderes religiosos queriam impedir o crescimento da igreja, porque eles não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus. E esses líderes perseguiam muitos seguidores de Jesus e lançavam eles na prisão. Tinha um líder, um homem chamado Saulo, e ele estava determinado a deter os cristãos. Saulo depois ficou conhecido como Paulo, e vocês vão ver como que essa história aconteceu. Mas vamos lá. Saulo, que naquele tempo perseguia os cristãos, obteve permissão do sumo sacerdote para viajar até a cidade de Damasco e prender os crentes de lá. Mas quando ele se aproximou de Damasco, ele viu uma luz muito brilhante que deixou ele cego. E ele ouviu a voz de Jesus dizendo assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo, que ficou completamente cego com aquela luz, com aquele brilho, pediu para os seus companheiros o ajudarem e levarem ele para a cidade. Saulo não comeu nada e nem bebeu nada durante 3 dias, até que alguém se apresentou para ajudá-lo. Havia um homem chamado Ananias, que era um seguidor de Jesus em Damasco. Ananias sabia das coisas terríveis que Saulo havia feito, sobre a maneira como Saulo havia tentado impedir as pessoas de acreditar em Jesus, sobre a perseguição que ele fazia contra os cristãos. Mas assim como Saulo, Ananias também ouviu a voz de Jesus, e a voz lhe disse para ir ajudar Saulo. Ananias ficou meio preocupado, mas ele confiou em Deus, e ele foi procurar Saulo. Ele fez exatamente o que Jesus disse para ele fazer. Ele impôs as mãos sobre Saulo, e de repente Saulo pôde ver novamente. Saulo se levantou, foi batizado, se converteu e ele não perdeu tempo. Logo ele estava compartilhando a mensagem de Jesus e pregando nas sinagogas judaicas. Ele falava sobre Jesus para todas as pessoas. Só que os cristãos ali em Damasco ficaram confusos, surpresos. Afinal de contas, não era Saulo que perseguia eles? E os líderes religiosos ficaram zangados com Saulo, porque ele costumava obedecer os líderes e perseguir os cristãos, e agora ele era um defensor de Jesus, ele estava pregando a palavra, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas os novos amigos de Saulo descobriram que os líderes religiosos queriam pegá-lo. Os líderes armaram um plano para pegar Saulo. Então, esses novos amigos de Saulo pensaram num plano de fuga bastante ousado. Eles ajudaram Saulo a escapar, descendo ele de um cesto através de uma abertura na parede. Era um plano muito perigoso, mas funcionou. Saulo escapou da cidade e voltou para Jerusalém. Mas
lá em Jerusalém, Saulo também não foi bem recebido. Ora, ele era um perseguidor, agora ele era um seguidor de Jesus. E os seguidores de Jesus em Jerusalém tinham medo dele. Eles se lembravam das perseguições, das prisões dos cristãos e de como Saulo agia. E eles não conseguiam acreditar em Saulo por causa disso. Eles não conseguiam acreditar que Saulo havia mudado de atitude. Parecia que Saulo não tinha como caminhar adiante pregando a mensagem de Jesus. Até que um homem chamado Barnabé se aproximou de Saulo para ouvir o que ele tinha a dizer. Barnabé era um seguidor fiel de Jesus, muito dedicado. A gente não sabe ao certo por que Barnabé confiou na história de Saulo quando todos os outros não conseguiam confiar. Talvez ele tivesse ouvido falar da passagem de Saulo em Damasco por algum amigo, talvez Deus o tenha levado a acreditar em Saulo, mas seja lá qual for o motivo, Barnabé decidiu defender Saulo e encorajar os outros crentes a confiarem em Saulo. Veja só o que foi que Barnabé disse aos líderes dos seguidores de Jesus em Jerusalém, aos apóstolos de Jesus. Olha só. Então, Barnabé os levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé estava defendendo Saulo e tentando convencer os outros de que Saulo havia mudado de atitude e que hoje ele era um seguidor de Jesus. E adivinha só o que aconteceu? Como Barnabé era muito querido e Barnabé era confiável, era um homem íntegro, a sua palavra significava muito perante os outros. Então, todos os outros cristãos ouviram Barnabé e eles acolheram Saulo como seu novo amigo. E foi assim que Saulo ficou com os seguidores de Jesus. E Saulo foi a todos os lugares de Jerusalém pregando com ousadia em nome de Jesus. Depois disso, a igreja na Judéia, na Galiléia, na Samaria, desfrutou de um tempo de paz. E com a ajuda do Espírito Santo, o grupo de crentes continuou a crescer, a igreja continuou a crescer. E anos mais tarde, quando Saulo começou a viajar e a fundar novas igrejas, Barnabé foi um seguidor fiel, um amigo de Saulo. Barnabé fez uma grande diferença na vida de Saulo, porque ele defendeu Saulo e ajudou os outros a confiar em Saulo. E essa é a parte mais importante da amizade, gente. Sabe por quê? Porque amigos defendem uns aos outros. A gente precisa lembrar sempre disso. Defender alguém pode ter um impacto enorme. Barnabé defendeu Saulo quando ninguém acreditava nele, quando ninguém estendeu a mão para ele. E por causa disso, a igreja cresceu mais e mais e mais pessoas aprenderam sobre Jesus. Tenta imaginar como seria isso na sua vida. Talvez tenha uma criança lá na sua escola que está sofrendo bullying. Imagina como ela se sentiria se você a defendesse e dissesse às outras crianças para pararem com esse bullying. Ou talvez você tenha um amigo que está se sentindo excluído. Todo mundo sabe como é se sentir excluído, né? Já pensou se você pudesse fazer algo para ajudar? Se você falasse para um outro amigo e dissesse para ele ser acolhido? Quando a gente se encontra nesse tipo de situação, é importante lembrar que a gente tem que tratar os outros da mesma maneira que a gente quer ser tratado. Quando você pensa em como gostaria que um amigo te ajudasse numa situação difícil, isso faz com que você tenha vontade de defendê-lo também. Então, pensa nisso, tá bom? Amigos defendem uns aos outros. E eu quero te convidar agora para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus por essa história tão legal que ensina tanto a gente sobre amizade. Senhor, muito obrigado por registrar e deixar gravada essa história de amizade tão importante de Barnabé e Saulo.
que a gente possa aprender com a história que nós ouvimos hoje, que nós possamos reconhecer e defender os nossos amigos quando isso for necessário, Pai. Nós te amamos, nós te agradecemos por mais uma história e por mais essa oportunidade de falar sobre a tua palavra. Fica conosco. Nós te amamos, nós te louvamos, te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que bom foi estar com vocês outra vez, viu? Eu fico por aqui e desejo uma semana cheia de alegria e amor para vocês, tá bom? E não esqueçam de pedir para o papai, para a mamãe ou para algum responsável acessar o nosso Instagram, porque lá tem muita coisa legal para ver e para fazer, tá bom? Até a próxima história. Fiquem com Deus. Beijo!